Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da Palavra de Deus e hoje encerraremos o capítulo 23, que ao longo dessas semanas tem nos dado alguns ensinamentos para as nossas vidas. E vamos iniciar falando do verso de 19 a 21. Mas antes vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais essa manhã que o Senhor nos concede, que nós possamos desfrutar da obra da Tua criação e vivermos uma vida digna e ordeira, fundamentado na Tua palavra. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em nossas vidas. É a nossa oração em Seu nome. Amém. Então, vamos iniciar falando do verso 19 até o verso 21, e você vai perceber que em cada ponto nós vamos pegar uma quantidade maior de versículos, porque o assunto em si não foi desenvolvido apenas em 1 ou 2 versículos, mas numa porção maior. Então você vai perceber isso, tá bom? Então vamos falar do verso 19 a 21, que nos trazem, esses versículos nos trazem um conselho direto de sabedoria sobre a importância do autocontrole, alertando sobre os perigos da gula e do excesso de bebida, que assim nos diz: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos, uma referência à preguiça e as consequências da preguiça, e dos excessos, o que Salomão está querendo dizer aqui. O problema da falta de controle não é novidade. Não é novidade para ninguém. Excessos sempre fizeram parte dos hábitos humanos, porém nunca fizeram bem e sempre deixaram consequências severas. Por isso Salomão, mais uma vez ensinando seu filho a guiar seu coração pelo bom caminho, o orienta para que não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. O guloso, a glutonaria, e o beberrão, o cachaceiro. A preocupação de Salomão é que o filho, ao viver muito próximo de gente assim, acabe se tornando um deles. Não se trata apenas de cair na boca das pessoas como quem se relaciona com gente com conduta reprovável, mas imitar sua conduta pela constante convivência. Salomão descreve o desenvolvimento da conduta que ele quer evitar em seus leitores, dizendo que o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Pessoas sem controle se perdem nas coisas mais básicas, deixando-se levar pelos vícios e negligenciando os deveres. Meus irmãos, isso é tão verdade que eu acredito que cada um de nós já vimos ou temos conhecimentos de pessoas que antes eram bem-sucedidas e hoje estão caídas, bêbadas pelas sarjetas da vida. Entretanto, esse texto não é um perigo apenas para os beberrões. A verdade é que as pessoas que não têm domínio próprio na área alimentar dificilmente
tem domínio próprio em outras áreas da sua vida. Isso não é verdade sempre, mas quase sempre. O fato é que o domínio próprio é uma virtude que, se desenvolvida, atinge toda a vida do servo de Deus. Negligenciar isso pode trazer sérias consequências para a vida da pessoa. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que vale a pena todo esse risco por mais um prato e uma taça de vinho? O verso 22 a 25 destacam a importância da honra aos pais e da busca pelo conhecimento. O trecho aconselha os filhos a ouvirem seus pais e a não os desprezarem na velhice. Incentiva a aquisição da sabedoria a qualquer custo e afirma que os filhos sábios são motivos de grande alegria para a família. Diz assim o texto: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Salomão vê certa compra, cujo lucro é maior que qualquer negócio feito em mercados nacionais e estrangeiros. Não tem nada a ver com bens materiais, mas de algo mais valioso, pelo que diz: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Para Salomão, esse era o melhor negócio que o seu filho podia fazer. A moeda para essa compra é a obediência às instruções paternas, de modo que ele instrui o filho dizendo: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Salomão quer dizer que atender às instruções sábias dos pais, mesmo depois de se tornar adulto, faz com que os filhos sejam e ajam como sábios. Se esse é um bom negócio a se fazer, a pergunta óbvia é: qual é o lucro? O lucro é, além dos filhos se tornarem sábios, os pais também ganham ao ver seus desejos santos cumpridos nos seus filhos. Pelo que Salomão afirma que o pai do justo exultará de júbilo. Esse pai, ele tem uma grande alegria ao ver aquilo que ele ensinou, aqueles princípios, aqueles ensinos santos, sendo cumprido na vida dos seus filhos. A razão para isso não é ter ficado rico, mas ter um filho sábio. Assim, como encorajamento para que os homens aprendam a sabedoria ensinada pelos progenitores, é dito que bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz. Se isso é bom para os pais, certamente é bom para os filhos. Essa é a razão da alegria. Não se trata de um sentimento egoísta, mas da satisfação incomparável de ver que o filho se desviou do mal e seguiu pelos bons caminhos no qual ele foi instruído. Portanto, analise sua vida e se pergunte se você aprendeu as lições ensinadas pelos seus pais e se eles se orgulham de você. Isso pode indicar se você tem seguido o caminho da sabedoria. O verso 23, ou melhor, os versos 26 a 28, é um apelo
a sabedoria, alertando contra os perigos da imoralidade sexual. Diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Depois de vermos um texto que fala da satisfação paterna por ver um filho submisso às orientações sábias dos progenitores, dos seus pais, lá no verso 22 a 25, Salomão prossegue chamando a atenção do filho às instruções, dizendo: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Salomão especifica o que ele tem em mente aqui como evidência da sabedoria adquirida pelo filho. E ele explica que a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Envolver-se com elas é cair na destruição financeira, moral e espiritual, de onde é extremamente difícil sair. Apesar da citação de uma prostituta, o texto não se preocupa apenas com mulheres que se entregam a homens por dinheiro, mas que simplesmente os arrastam para seus leitores indiferentes às suas motivações. O que Salomão tem como preocupação são os laços que podem prender um homem e lhe trazer sofrimentos e consequências que ele jamais desejou para si. Segundo ele, algumas mulheres ficam de tocaia, esperando por sua presa. Seu alvo preferencial está, segundo o texto, entre os homens, os infiéis. O que mostra que tipo de problema aflige o escritor. Ele temia que seu filho e os demais leitores manchassem a pureza dos seus lares por causa dos encantos de mulheres sem valor, as quais vivem para juntar uma lista que já é longa de atitudes vergonhosas e condenáveis. O grande problema é que está crescendo assustadoramente em nossos dias tanto o número desse tipo de mulheres como o número de homens infiéis. Por isso, afaste-se de mulheres que agem com sedução até nas conversas mais simples e fuja de dar corda aos seus próprios impulsos carnais. O mundo de hoje está assim como o conhecemos porque abandonou há muito tempo a moral e a decência. Mas o servo de Deus, ele age de forma oposta. Ele vive a moral e a decência para a honra e glória do seu Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. O verso 29 a 35, encerrando esse capítulo 23, faz um alerta severo, um alerta severo e realista sobre os perigos destrutivos do alcoolismo. Isso aqui é muito importante para que saibamos, uma vez que nós não vemos nenhuma proibição ao uso de bebidas alcoólicas na palavra, mas dá ênfase à embriaguez. Então prestemos muita atenção nesse texto. O texto usa uma série de perguntas retóricas para expor as consequências físicas, sociais e psicológicas de quem abusa da bebida, descrevendo o vício como algo que engana e destrói o indivíduo. E diz assim: de quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são?
E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Salomão aqui fala sobre pessoas que abusam do álcool. Ele apresenta aqui os sintomas da dependência. O texto indica marcas de uma vida desregrada, que diz respeito a brigas, tristezas constantes, ferimentos sem explicações aparentes e olhos avermelhados, todos associados à busca constante por bebidas. Na verdade, esse problema é tão sério que dessa vez Salomão não resume em 1 ou 2 versículos, mas discursa sobre ele em 7 versículos consecutivos. Nesse esforço para alertar sobre o risco em questão do uso excessivo da bebida. O escritor orienta claramente dizendo: não se deixe atrair pelo vinho quando está avermelhado, quando cintila no copo e escorre suavemente. Ele aqui adverte do perigo da aparência. A passagem adverte sobre o aspecto atraente do álcool no copo. Embora pareça inofensivo e convidativo, no final seu efeito é fatal e venenoso, comparado ao bote de uma serpente venenosa, de uma cobra venenosa. Dá para entender aquele barulho do abrir da cerveja, ou a da latinha gelada escorrendo, álcool assim, e aquelas espumas atraentes, é por aí a ideia. Salomão faz uma interessante comparação entre os efeitos do álcool e a destruição causada por um veneno. Ainda que a Bíblia não condene o simples consumo de bebidas alcoólicas, a embriaguez é o assunto mais de muitos textos do Antigo e do Novo Testamento. Aqui, certamente, é um dos melhores trechos, se não o melhor, que tratam dos efeitos da bebida. O primeiro efeito da embriaguez é a perda da sensatez, perda do controle e alucinações. O consumo excessivo afeta a mente e a percepção. O texto descreve que o bêbado começa a ver coisas anormais, perde a noção da realidade, como alguém tentando dormir no topo de um mastro no meio do mar, e diz palavras insensatas. É por isso que vemos bêbado falando bobagem, que os torna ridículos e desprezíveis. O terceiro é a impossibilidade de ver a situação como um quadro geral e claro, pois, apesar de o bêbado poder dizer espancaram-me e bateram-me em mim, ele conclui que isso não é algo tão mal, pelo que completa dizendo: eu não senti nada, eu não percebi nada, sem notar quão sérias são as consequências da sua embriaguez. Ele só pensa na oportunidade em que possa beber mais uma vez. A dependência tira a sensatez a ponto de a pessoa não sentir os ferimentos das suas que leva, mesmo após apanhar sem perceber. O vício é tão forte que a única preocupação do indivíduo é acordar para beber novamente. É isso que você chama de aproveitar a vida? É desse tipo de coisas que você se orgulha? Se é, a triste verdade é que você não passa de um tolo com um copo na mão. Vamos orar. Maravilhoso Deus,
Colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos pela Tua sabedoria, guie os nossos corações pelo caminho da verdade, dá-nos força para fugir de qualquer vício, de excessos e de companhias que nos afastam do Senhor e da Tua verdade, da Tua vontade. Proteja-nos das armadilhas do pecado e ajuda-nos a não ser enganado pelas ilusões do mundo. Guarda os nossos olhos e os nossos corações para que nós não nos percamos em caminhos que trazem dor e arrependimento. Ensina-nos a valorizar a verdade e a Tua disciplina. Que o nosso viver glorifique o Teu nome e que sejamos um canal de paz e alegria para a nossa família. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os amados, que essas palavras possam adentrar em seus corações e fazerem as mudanças necessárias. Um forte abraço, que Deus os abençoe.